Olá, sejam bem-vindos a este episódio 186 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Hoje vamos falar de um ídolo mundial. Conhecemos-lo frágil, magro, meio careca, bigode branco, óculos redondos, muitas vezes descalço, enrolado num cadi indiano que se tornou moda graças a ele, mas não foi sempre assim. Há também fotos do então jovem Mohandas Gandhi após a sua passagem por Londres, a então capital do Império Britânico, onde se formou em Direito, com uma risca direitíssima no cabelo, impecavelmente vestido de fato e gravata, como se tivesse saído de um alfaiate de Savile Row. A lenta transformação de Mohandas Gandhi em Mahatma Gandhi, Mahatma é um termo honorífico que significa grande alma, isto a partir da década de 1920, é o tema de E o Resto é História de hoje. Porquê? Porque foi há 75 anos que Gandhi foi assassinado, a 30 de janeiro de 1948, por um nacionalista hindu que disparou sobre ele 3 tiros à queima-roupa. 6 meses antes, Gandhi tinha conseguido aquilo por que lutara toda a sua vida, a independência da Índia. E, portanto, quando morreu, aos 78 anos, já era uma figura de dimensão planetária devido ao sucesso da sua resistência não violenta aos ingleses, e a sua morte foi apenas mais um degrau, digamos assim, na subida aos altares da humanidade, onde Gandhi permanece hoje. Rui, quem foi Mahatma Gandhi? Como é que conseguiu a independência da Índia? E quão original foi a sua famosa estratégia de resistência não violenta? E, claro, porque é que ele foi assassinado há 75 anos? Ora bem, todos temos uma ideia de Gandhi, uma espécie de santo do pacifismo, ou do protesto pacífico, chamada não violência, mas talvez não tenhamos ideia de como é que, talvez por isso não tenhamos a ideia de como é que um homem como este podia ser detestado ou ressentido ao ponto de alguém o querer assassinar. E essa é talvez ainda para mais indianos. Sim, e essa é talvez aquilo que poderá mais interessar explorarmos aqui. Há pelo menos 2 fontes de ressentimento contra Gandhi. Uma delas, claro, estava entre aqueles membros da elite do Império Britânico que gostariam de ter prolongado o domínio britânico na Índia. Alguns deles Gandhi não impressionava nada. E porquê? Primeiro porque o viam essencialmente como o líder de um movimento de contestação e de subversão que lhes causou aos britânicos imensos problemas desde a década de 1920, até pela habilidade com que ele soube opor-se e minar o poder britânico na Índia. Antes, ou seja, se a resistência tivesse sido violenta, provavelmente os ingleses teriam sabido lidar melhor com ela. Teria sido mais fácil reprimir, prender aquela gente toda do que no caso desta estratégia de não violência de Gandhi, que o tornou um herói não apenas na Índia, mas no mundo ocidental, incluído no Reino Unido. Ele, quando visita Londres nos anos 30, já então como líder do movimento autonomista e independentista da Índia, é recebido como uma celebridade, quer dizer, toda a gente o quer ir ver, portanto, na figura dele, enrolado naquele pano indiano, sandálias ou descalço, quer dizer, magro, portanto, é recebido como um ator da Hollywood, quer dizer, toda a gente o quer ir ver, quer dizer, portanto, tornou difícil lidar com o movimento. Isto antes da Segunda Guerra Mundial, depois, durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gandhi também não... Isto é, o Reino Unido está em guerra com a Alemanha nazi, está em guerra com o Japão, espera que, enfim, que tenha o apoio do seu domínio da Índia, e Gandhi não quer colaborar com o Reino Unido nessa guerra. E é então, em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, que lança o seu movimento do Quit India Now, quer dizer, deixem a Índia agora. Quer dizer, quer que os britânicos deixem a Índia naquele momento. Quando os britânicos esperavam que a Índia fosse uma base, um reservatório, quer de homens, quer de materiais para fazer a guerra. E é Gandhi, enfim, é este movimento, a contestação, o protesto, a não colaboração, a resistência, que acaba por obrigar os britânicos, depois da guerra, depois de 1945, a admitir que não era possível
continuarem no Império Britânico, continuarem o Império Britânico na Índia. Mas mais importante... Que era a parte de Leão do Império Britânico. Claro, que era aquilo que dava sentido a este Império Britânico. Isto é, a partir do momento em que não há Índia... Que um pouco como o Brasil, não é? Na altura, em relação a Portugal. A partir do momento em que não há Índia, o Império Britânico não faz sentido. Isto é, começa o fim do Império Britânico, deste novo Império Britânico. A Índia basicamente tinha substituído os Estados Unidos como um centro, os Estados Unidos, isto é, a América do Norte, como o centro do Império Britânico. Sem a Índia não faz sentido. Mas mais importante, portanto, eles têm esta elite política britânica que está interessada ou que estava interessada em manter o Império na Índia. Portanto, vê Gandhi como adversário, mas vê-o também de outra maneira, quer dizer, vê-o também como... Eles duvidavam que ele fosse genuíno. Tu lembraste isso? Quer dizer, Gandhi aparece nos anos 20, nos anos 30, como aquela figura ascética, quase messiânica até. Mas esta elite britânica lembrava-se de onde de Gandhi. Para perceber bem porque é que isto tinha importância no caso de Gandhi, é o seguinte: é que Gandhi não queria apenas a independência da Índia. Gandhi queria que a Índia se tornasse independente do Reino Unido, mas também da cultura ocidental. Isto é, a não-violência, a prática de não-violência, a estratégia de não-violência não era apenas um meio de fazer protestos sem dar às autoridades britânicas um pretexto para a repressão violenta, era também uma forma, do ponto de vista de Gandhi, uma forma de sublinhar a diferença e até quase a superioridade das tradições da Índia antiga em relação às tradições e à cultura ocidental. Certo. Gandhi identificava-se com essa Índia antiga, com essas tradições, e ele derivava dessas tradições os princípios de uma civilização que era uma civilização diferente da civilização ocidental. Portanto, Gandhi era muito diferente de outros líderes independentistas de colónias europeias. A maior parte desses líderes o que queriam era modernizar e tornar os novos países iguais aos Estados europeus. Esse era o objetivo. E Gandhi não queria isso. Isto é, Gandhi era pela independência política, mas também pela independência cultural e intelectual em relação à Europa. Ele queria que a Índia fosse completamente diferente do mundo ocidental, da Europa industrializada e moderna e dos Estados Unidos, que não tivesse nada a ver com isso, fosse outro mundo. Certo. Ora bem, e isto, claro, teve um impacto, assegurou o impacto de Gandhi não apenas junto das comunidades tradicionais da Índia, mas também junto da opinião pública ocidental. Certo. E porquê? Porque nos anos 20 e 30 há muita gente no Ocidente que tem a sensação que a civilização ocidental, depois da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, é uma civilização que está num certo impasse, isto é, um impasse perante a sua própria violência, perante a destruição das tradições, perante até a destruição da natureza, perante a constante rivalidade entre as potências ocidentais, perante uma civilização de violência, de destruição, e portanto olham para o Oriente, para a Ásia e especialmente para a Índia como uma fonte de iluminação, para aquelas sabedorias orientais, como uma inspiração para um outro tipo de vida. E Gandhi aparece, portanto, não apenas como um líder independentista. Antes dos Beatles, já muita gente tinha descoberto a Índia. Já muita gente tinha descoberto a Índia. Aliás, uma parte desta elite indiana independentista descobre também a Índia, esta Índia tradicional, através de fontes ocidentais. Por exemplo, uma das grandes referências de Gandhi para ele desenvolver as suas ideias sobre a Índia é o escritor russo Tolstói, com quem ele se corresponde, e é Tolstói que lhe chama a atenção para alguns textos hindus, quer dizer, da tradição hindu, que são importantes para um comportamento não violento na política. Quer dizer, é Tolstói que faz isso. Aliás, portanto, o Tolstói é um dos grandes heróis de Gandhi e de certa maneira talvez não vou dizer, mas provavelmente a maior influência em Gandhi é Tolstói e não propriamente as fontes indianas. Quer dizer, é Tolstói que lhe dá aquela renúncia, aquele despojamento, o ascetismo, quer dizer, que era algo que tinha sido muito elaborado com Tolstói. O que é que estou a dizer? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Gandhi
não é uma figura estranha para a cultura ocidental. Isto é, corresponde também a um desejo, uma preocupação, a uma angústia ocidental. E, portanto, torna-se logo, desde muito cedo, muito popular no Ocidente. Por exemplo, a Flora Bela Espanca, a escritora portuguesa, quer dizer, ela na correspondência tem uma admiração enorme nos anos 20, tem uma admiração enorme de Gandhi, quer dizer, acha que Gandhi é a melhor coisa que alguma vez aconteceu no mundo, quer dizer, e portanto acha que aquilo é que é o exemplo de alguém. Portanto, ele tem um impacto enorme. Sim, mesmo em Portugal, em 1922, 23, estamos a falar nessa altura. Portanto, o impacto de Gandhi era enorme. Ora, mas acontece, como tu lembraste, que antes do Gandhi, que aparece como esta figura ascética na luta pela autonomia e depois independência da Índia, tinha havido um outro Gandhi, e que esta elite britânica conhecia, que era o Gandhi, que tinha feito carreira como advogado, fizera estágio em Londres, na capital do Reino Unido, e tinha no visto fraque, como tu descreveste, perfeitamente integrado no mundo ocidental, na década de 1890, portanto, no fim do século XIX, e depois de repente viram-no coberto com um pano de sandálias, como um homem santo da Índia antiga. E para alguns dizem, bem, isto não é verdade, quer dizer, isto não é genuíno. E ficou famosa aquela frase de Churchill, que eu vou adaptar só para tornar mais compreensível para nós, que Gandhi era um advogado de Londres a fingir que era um faquir indiano. Quer dizer, temos aqui um advogado de Londres que anda aqui a fingir. Portanto, enfim, os britânicos prenderam Gandhi várias vezes, mas não foram eles que o assassinaram, até porque se alguma coisa que lhe acontecesse teria sido uma catástrofe para o Império Britânico. Ele era uma celebridade, era estimado, fora da Índia era perfeitamente idolatrado e, portanto... E tinha a questão da superioridade moral, não é? Que acabava quase por ser admitida. Portanto, temos de falar de uma segunda fonte de ressentimento contra Gandhi. Portanto, esta aqui eram os britânicos, enfim, alguém que lhes tirou a Índia. Mas havia uma segunda fonte de ressentimento, e essa não estava nos britânicos, mas numa das correntes do nacionalismo indiano, isto é, dentro do próprio nacionalismo indiano. Portanto, Gandhi nesta luta primeiro pela autonomia e depois pela independência da Índia, Gandhi está próximo dos líderes do chamado Partido do Congresso, que é a principal força política que contesta a administração britânica da Índia. Que ele próprio é líder. Ele próprio é líder entre 1920 e 1934. Ele é o presidente do Partido do Congresso. Depois afasta-se, mas aquilo... digamos que o novo líder, aquele que se vai afirmar como o líder do Partido do Congresso, que é Nehru, é visto como um discípulo de Gandhi, aconselha-se sempre com Gandhi antes de fazer qualquer coisa. Portanto, ele na prática continua a ser a inspiração do Partido do Congresso. O Partido do Congresso adapta a estratégia de Gandhi, portanto, a estratégia da não-violência, isto é, fazer campanha através de protestos, boicotes, manifestações, mas tudo pacífico. Portanto, de alguma maneira aproveitando os próprios limites que os britânicos se auto-impõem em termos de legalidade. Isto é, mesmo na Índia, as autoridades britânicas tentam, digamos que, respeitar o princípio do Estado de Direito. Portanto, Gandhi, quando é preso, é levado para tribunal, é condenado segundo as leis, portanto não há... O George Orwell chama a atenção para isso. Diz Dias da Birmania? Não, num outro texto, diz que sim, a estratégia de Gandhi resultou porque estava a contestar algo como o Reino Unido, quer dizer, um Estado que se quer respeitador dos princípios do Estado do Direito, e diz que se estivesse obviamente se estivesse a enfrentar qualquer coisa como a União Soviética ou a Alemanha nazi, não tinha resultado, por isso simplesmente, porque como ele dizia, como Orwell diz, isto é países em que a oposição desaparece, quer dizer, e, portanto, isso tinha desaparecido imediatamente. Portanto, no caso do Reino Unido, a oposição, a crítica, mesmo com contestatários como Gandhi, no Império não desapareciam. Havia imprensa livre, havia tribunais a funcionar, havia um parlamento em Londres onde havia uma oposição
Por exemplo, o Partido Trabalhista era a favor da autonomia e da independência e depois até mesmo da independência da Índia. Portanto, havia correntes na classe política britânica que limitavam aquilo que os britânicos, as autoridades britânicas podiam fazer na Índia. E, portanto, isso permitia a Gandhi obter resultados com uma estratégia não violenta. Mas havia entre os nacionalistas a ideia de que, sim, ele obtém resultados, torna-se muito famoso, é muito falado, mas isso não leva a nada. Isto é, os britânicos continuam, nos anos 30 continuaram sempre na Índia. E que havia que passar a outras formas de contestar a presença dos britânicos na Índia através da violência. E até depois, até ideias sobre o que é que deveria suceder-se ao Império Britânico. Essa era a ideia que deveria ser uma espécie de ditadura forte para desenvolver a Índia, como no caso da Turquia, com Ataturk. Um dos principais líderes que pensa desta maneira está também no Partido Congresso, também chegou a ser presidente do Partido Congresso nos anos 30, é Subhas Chandra Bose. E Subhas Chandra Bose, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto a partir de 1939, não hesita mesmo em pôr-se ao lado da Alemanha nazi e do Japão para contestar o Império Britânico na Índia. Portanto, ele sai da Índia, vai para a Alemanha, tem reuniões com Hitler, portanto, ele vê em Hitler Bose vê em Hitler um aliado para derrotar o Império Britânico. Exatamente, para ajudar a expulsar os britânicos da Índia. Mais tarde, em 1942-43, passa para o Japão. Nesta altura, a Alemanha nazi e o Japão estão interessados em incitar a independência da Índia para enfraquecer o Reino Unido, como aliás depois fez a União Soviética depois de 1945, e Bose forma um exército indiano, o Exército Nacional Indiano, para combater ao lado dos japoneses durante a invasão japonesa da Birmânia, que era uma invasão japonesa da Birmânia, mas era verdadeiramente uma invasão japonesa da Índia, só ficou pela Birmânia. Bose apela a uma tradição guerreira dos hindus, do Kshatriya, quer dizer, apela a essa tradição guerreira. Ele morre em 1945 num desastre de aviação, mas apesar da sua cooperação com Hitler, ele tem fotografias com Hitler, reuniões com Hitler e com Himmler também, e em reuniões com Himmler também, ele continua a ser um grande herói na Índia hoje em dia. E, aliás, era Mahatma Gandhi. Mahatma é o título para Gandhi, e Bose tem também um título que é Netaji, que é o grande líder, portanto ele é o grande líder, Netaji Subhas Chandra Bose, é assim que ele é conhecido, e há, aliás, hoje em dia na Índia um grande movimento junto daqueles nacionalistas hindus para promover Bose como o grande, de facto, o verdadeiro herói da independência indiana em vez de Gandhi. Quer dizer, sim, Bose, o Netaji, como eles chamam, Netaji é que era o grande herói. Havia também, portanto, Gandhi tem este confronto com outros nacionalistas indianos que querem esta via violenta como uma forma de verdadeiramente chegar à independência da Índia. E depois, no momento da independência da Índia, há um outro problema, em 1947, que tem a ver com a partilha da Índia, a partilha do Império Britânico da Índia, que aqui já falámos. Isto é, a sua separação do Império Britânico da Índia em uma parte para os muçulmanos, uma parte para os hindus e outra parte para os budistas, portanto a Birmânia, a Índia e o Paquistão. Gandhi é um hindu, deriva as suas ideias principalmente das tradições da Índia, mas Gandhi tem alguma atitude crítica perante essas tradições. Primeiro, ele não aceita a separação das castas, que era a base da sociedade na Índia, nem o Estatuto dos Intocáveis, cerca de 16% da população, portanto, aqueles que estão fora do sistema de castas. Mas, sobretudo, a Gandhi quer uma Índia inspirada pelo hinduísmo, mas aberta a outras espiritualidades, quer muçulmanos, quer hindus. E ele desenvolve a campanha pela independência da Índia, pela autonomia e independência da Índia nos anos 20 e 30, tenta manter-se muito
ao lado dos muçulmanos, envolver os muçulmanos. E isso faz com que ele seja visto por alguns nacionalistas hindus como demasiado favorável aos muçulmanos. Certo. E foi essa a razão. E essa é a razão. São deste corpo de nacionalistas hindus que sai aquele que vem a ser o seu assassino em 1948 e que o culpa de alguma maneira pela partilha da Índia, por ele ser demasiado favorável aos muçulmanos. Isso, aliás, é aproveitado depois, em 1948, o assassinato de Gandhi, é aproveitado por Nehru para banir esses nacionalistas hindus, ou as suas organizações mais radicais, e estigmatizar o nacionalismo hindu e tentar impor a linha do Partido do Congresso, que é uma tentativa contra a corrente e sem grande resultado de manter contactos com os muçulmanos numa Índia que se quer plural e não o Estado hindu que os nacionalistas hindus queriam. Embora o nacionalismo hindu hoje em dia parece estar de volta. Sim, está de volta e agora está no governo, quer dizer, está no governo e daí estas celebrações do Bolsa e desta corrente de nacionalismo hindu mais violento que está contra Gandhi e que é marginalizada depois de 1948. É uma ótima história. Talvez voltemos um dia a ela. Para já, vamos para o intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. Pois agora já não entrei em pormenores Fizeste bem. Do rastro. Eu estava com medo que não tivesse a ver. Swayam Sevak. Fizeste bem a estragar, senão ia-te cortar o pio. Assim, porque hoje o partido que está no poder é mesmo é o partido da RSS, quer dizer, eles são todos membros a liderança são todos membros da RSS, a chamada RSS, que é um partido fascista, que é a imitação do fascismo europeu, em 1925, fundado em 1925, e ainda hoje existe, é uma organização paramilitar mesmo. Muito bem, então a ver se falamos disso cá no outro dia, pá. Então vá, vamos a isto? Vamos. Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós continuamos na Ásia, mas empurramos o calendário 20 anos para diante. A 31 de janeiro de 1968, faz agora 55 anos, ocorreu, na Guerra do Vietnã, a famosa Ofensiva do Tet, um ataque surpresa muito ambicioso, em 3 fases distintas. Ele durou até ao final de setembro de 1968 e foi um ataque do exército vietnamita e dos Vietcongs, do exército norte-vietnamita e dos Vietcongs contra o exército sul-vietnamita e norte-americano, que incluiu até uma tentativa falhada de invadir a embaixada dos Estados Unidos em Saigão. E, portanto, dá-se este paradoxo, não é? Que é a vitória militar coube ao exército norte-americano e sul-vietnamita, no sentido em que tiveram muito menos baixas e os seus adversários não obtiveram ganhos militares relevantes com essa ofensiva, mas a vitória da propaganda coube ao exército norte-vietnamita e aos Vietcongs, e os historiadores consideram que foi ali que os Estados Unidos começaram a perder a guerra. Historiador Rui Ramos, é também essa a tua opinião? Foi uma vitória militar que se transformou numa derrota popular? Bom, e já se percebeu pela pergunta que isto é uma situação confusa. Antes de começares a responder, eu pedia-te apenas que nos enquadrasse esta guerra e os seus intervenientes, porque quem está habituado a ver os filmes de Hollywood sobre o Vietnã costuma ver americanos de um lado e vietnamitas do outro. Portanto, parece que foi um embate entre norte-americanos e vietnamitas. Ora, a situação, como se vê, é bastante mais confusa. Norte-vietnamitas, sul-vietnamitas, Vietcongs, norte-americanos. Era uma situação muito mais complexa do que dá a ideia de, como tu disseste, americanos de um lado, vietnamistas do outro. Não, havia vietnamitas de ambos os lados e também havia americanos de ambos os lados que, enfim, Jane Fonda chegou a ir a Hanoi, quer dizer, fazer propaganda a favor da ditadura comunista do Vietnã do Norte. Mas, portanto, acho que é bom começar por aí, antes de falar propriamente do Tet, de janeiro de 1968. Portanto, não, a guerra do Vietnã não é uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã.
os Estados Unidos estão no Vietnã para defender a República do Vietnã, chamado Vietnã do Sul, que tem capital em Saigão. Nesta altura é um Estado com 173 mil quilómetros quadrados, portanto, mais 2 vezes o tamanho de Portugal e 16 milhões de habitantes, portanto, também tinha o dobro da população portuguesa dessa altura. O Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul. E os Estados Unidos estão a defender este país, o Vietnã do Sul, contra a invasão do Vietnã do Sul pela ditadura comunista do Vietnã do Norte. Tem capital em Hanoi. Portanto, a situação lembra muito a da Coreia na década de 1950, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. E porquê é que o Sul e o Norte do Vietnã ficaram divididos? Basicamente, a Indochina, incluindo o Vietnã, estava sob a administração francesa desde meados do século XIX até meados do século XX, até ao fim da Segunda Guerra Mundial, e os comunistas tinham assumido a liderança da contestação da presença francesa no Vietnã. Portanto, a partir de 1945 e até 1954 conseguiram, sobretudo no Vietnã, no norte do Vietnã, desenvolver uma guerra com algum sucesso contra a presença francesa. E em 1950, mas havia muitos vietnamistas que não queriam o comunismo, que não queriam viver sob uma ditadura comunista, incluindo uma grande população católica, que era sobretudo grande no sul do Vietnã. Resultado da missionação francesa, portanto, havia muitos vietnamistas. E que era a elite do próprio Vietnã do Sul. Sim, porque eram aqueles que colaboravam com a administração francesa, estavam na administração francesa, falavam francês. O francês é uma das línguas do Vietnã do Sul. Havia o vietnamita e o francês. E quando em 1954 a França desiste de manter a administração no Vietnã, basicamente o Vietnã é dividido entre o Vietnã do Norte, onde a frente independentista, o chamado Viet Minh, que era basicamente controlado e dirigido pelos comunistas, se torna o governo, e o Vietnã do Sul, onde se constitui depois, em 1955, portanto a paz de 1954, depois em 1955 constitui-se a República do Vietnã. Com esta elite católica que domina a República do Vietnã, do Vietnã do Sul. Mas no meio disso, ainda tens os Vietcongs. Esses vêm onde? Os Vietcongs basicamente são a guerrilha de inspiração comunista no Vietnã do Sul. Aparentemente, mas que não estão totalmente ligados ao Vietnã do Norte. Estão totalmente ligados ao Vietnã do Norte. Isto é uma ficção, quer dizer, é uma ficção. Divisão. Isto é, o governo do Vietnã do Norte diz que aquilo é uma insurreição da população do Vietnã do Sul contra o regime do Vietnã do Sul. E, portanto, diz, não temos nada a ver com isso, são eles, a população que se está a revoltar. Não, de facto, uma grande parte daquele Vietcong eram oficiais e soldados do Vietnã do Norte, que recrutavam depois gente no Vietnã do Sul para os apoiar numa guerra de subversão contra o... Isto é, precisamente por causa do precedente da Guerra da Coreia. Na Guerra da Coreia, em 1950, o Vietnã do Norte invade de uma maneira convencional com o exército. A Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. E isso tinha levado à intervenção norte-americana e das Nações Unidas para defender a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Portanto, avançamos uns anos e o Vietnã do Norte sabe-se que se tentar invadir o Vietnã do Sul de uma maneira convencional, isto é, com um exército com tanques, etc., isso justificará mais uma vez a intervenção da comunidade internacional, isto é, das Nações Unidas, para preservar a independência da Coreia do Sul. Portanto, em vez de fazer isto, está a fazer uma guerra de subversão, isto é, a infiltrar militares no Vietnã do Sul para destruir o regime do Vietnã do Sul, dizendo que aquilo é um levantamento local da população. Toda a gente sabia, obviamente, que aquilo era uma parte do exército do Vietnã do Norte que estava a entrar no Vietnã do Sul, mas clandestinamente, para atividades clandestinas.
Portanto, o regime do Vietnã do Sul é um regime anticomunista, não quer dizer que fosse uma democracia impecável, não era. Era uma oligarquia onde predominavam os vietnamitas católicos à volta do presidente Diem. O presidente Diem, portanto, era católico também, era a figura dominante a partir de 1955 do Vietnã do Sul. Obviamente, os comunistas no Vietnã do Norte dizem que a gente de Diem no Vietnã do Sul eram fantoches do imperialismo ocidental, mas isso fazia tanto sentido como dizer que os comunistas do Vietnã do Norte eram fantoches da União Soviética, sim, claro. e da China comunista. De facto, o Vietnã do Sul, a partir de 1955, começa a ser apoiado pelos Estados Unidos e o Vietnã do Norte é apoiado pelas ditaduras da União Soviética e da China comunista. Os comunistas nunca reconhecem a legitimidade do Vietnã do Sul e, portanto, iniciam desde do fim dos anos 50, desde 1957, uma campanha de infiltração de tropas no Vietnã do Sul. Portanto, já disse, faz lembrar, de facto, a situação da Coreia com esta diferença, quer dizer, não é uma invasão formal, é uma invasão clandestina, e a infiltração era fácil porque o Vietnã do Sul tem uma enorme fronteira com o Laos, com o Camboja. Portanto, o Vietnã do Norte introduzia através do Laos e do Camboja, portanto, não através da fronteira entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, mas contornava e introduzia através do Laos e do Camboja. E depois o terreno também é propício a isso, claro. É um terreno de selva e de colinas e de montanhas, portanto, uma mistura de montanha e de selva facilitava as atividades clandestinas. Vamos para o princípio da década de 60. No princípio da década de 60, os americanos estão preocupados. Eles estão preocupados porque o Vietnã do Sul não parece capaz de impedir as infiltrações do Vietnã do Norte. Portanto, e os americanos estão preocupados não apenas com o Vietnã do Sul, mas também com os outros países não comunistas da região, porque eles pensam que se o Vietnã do Sul cair sob a influência da União Soviética e da China comunista, a partir daí eles vão tentar subverter a Tailândia, a partir da Tailândia a Indonésia, as Filipinas, isto é, que todo o Sudeste Asiático vai cair sob a influência comunista. Portanto, é a famosa teoria dos dominós. Certo. Cai um dominó, caem os outros dominós todos. Portanto, era preciso impedir que o Vietnã do Sul caísse sob a influência, sob o domínio do Vietnã do Norte e, portanto, da China e da União Soviética, para impedir que depois eles, a partir daí, continuassem uma política expansionista, os comunistas continuassem uma política expansionista na Ásia. E foi isso que fez, não só apoiar militarmente, mas colocar mesmo botas e tropas no terreno. Sim, e fez começar também de uma maneira má, quer dizer, eu penso que é aí que os Estados Unidos começam a perder a guerra do Vietnã, digamos assim. É que eles também não confiam no presidente Diem. Ok. Ele, aliás, o presidente Diem, católico, uma elite católica, e os Estados Unidos pensam que num país budista, quer dizer, que um governo destes é uma das razões pelas quais o governo não tem sucesso em defender da sua versão comunista. Portanto, era melhor um governo que estivesse mais em sintonia com a maioria da população. E em 1963 os Estados Unidos colaboram num golpe que derruba Diem. Aliás, Diem é assassinado nesse golpe, em 2 de novembro de 1963. O que resulta daí é depois um regime militar, isto é, uma série de generais vietnamistas, que também nunca conseguem estabilizar o Vietnã e que, pelo contrário, até o regime é muito menos sólido, muito menos coerente do que tinha sido no tempo do Diem. E, portanto, fica muito mais dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a ideia de que o exército do Vietnã do Sul não é capaz de conter a infiltração e a subversão comunista. Portanto, os Estados Unidos têm de assegurar diretamente a defesa do Vietnã do Sul, tal como tinham assegurado a defesa da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. E, portanto, quando nós, entre 1965, que é quando começa a acumulação de tropas norte-americanas no Vietnã, e 1968, os Estados Unidos chegam a ter 500 mil de homens no Vietnã do Sul, portanto, um exército de 500 mil de homens, para combater a infiltração comunista. Depois o Vietnã do Sul tem também 1 milhão de homens em armas. Portanto, são exércitos gigantes. São exércitos muito grandes. Os Estados Unidos
tentam duas coisas no Vietnã do Sul. Por um lado, localizar e destruir as bases de ação do exército do Vietnã do Norte e do chamado Vietcong, dentro do Vietnã do Sul, e ao mesmo tempo dar segurança e prosperidade à população. Portanto, constroem escolas, hospitais, estradas, etc. E isto tem dois maus efeitos, curiosamente. Quer dizer, por um lado, faz com que a guerra comece a tornar-se uma guerra dos americanos. Certo. E, portanto, o próprio exército do Vietnã do Sul é marginalizado, as grandes operações militares são diretamente asseguradas pelo exército americano, portanto, os comunistas podem começar a dizer que estão a combater a ocupação americana, os imperialistas americanos. Portanto, essa é uma das primeiras dificuldades. A segunda dificuldade é que o Vietnã do Sul passa a ser uma economia dependente dos subsídios americanos. Isto torna-se uma economia totalmente dependente de subsídios e de investimentos americanos. E isso acontece quando os próprios Estados Unidos não conseguem parar a infiltração comunista. Porquê? Porque os Estados Unidos são cuidadosos em não querem, por outro lado, escalar a guerra na Indochina. E, portanto, para evitar mais uma vez o que aconteceu na Coreia, isto é, levar a China comunista a intervir para defender o Vietnã do Norte. Portanto, nunca há operações terrestres dos Estados Unidos no Vietnã do Norte, ao contrário do que tinha acontecido na Coreia. Na Coreia, os Estados Unidos tinham invadido depois a Coreia do Norte, o que tinha provocado uma intervenção chinesa. Portanto, os Estados Unidos não conduzem operações militares terrestres na Coreia do Norte, evitam também no Laos e no Camboja também fazer isso, o que quer dizer que a infiltração continua. A maneira depois que os Estados Unidos têm para tentar diminuir essa infiltração é através de campanhas aéreas, isto é, de bombardeamentos na Coreia do Norte, que nunca têm o efeito que os Estados Unidos esperam, porque a ditadura comunista da Coreia do Norte é capaz não tem uma opinião pública com que se preocupar e, portanto, suporta todas as perdas e todas as destruições, digamos que mais ou menos impassivelmente. Portanto, mas repare, isto é uma guerra, não é uma guerra, portanto, entre um exército convencional, o exército americano, e uns camponeses armados de katanas. Não, isto é uma guerra entre o exército dos Estados Unidos e o exército do Vietnã do Norte. O exército do Vietnã do Norte, que é um exército muito bem armado, muito treinado pela União Soviética e pela China comunista. A propaganda tenta esconder isso, por exemplo, nas linhas, na chamada famosa linha Ho Chi Minh, que era a linha, enfim, que era, digamos, o percurso de infiltração do Vietnã do Norte, do Vietnã do Sul. Há filmes sobre esse corredor, digamos, que mostram sempre aqueles camponeses de bicicletas a transportar peças de canhão, etc. Bem, os filmes eram feitos de maneira a evitar que não se vissem a quantidade enorme de caminhões russos que asseguravam verdadeiramente o transporte do material. Portanto, para fingir que aquilo era uma guerra popular, uma guerra do povo do Vietnã contra os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo era uma guerra de bate e foge. Sim, o exército do Vietnã do Norte e o Vietcong no Vietnã do Sul tinham seguido a tática de evitar confrontos com os Estados Unidos, até pelo poder de fogo dos Estados Unidos. Mas havia, de vez em quando, houve batalhas convencionais, quer dizer, em que os americanos tiveram de recorrer mesmo a toda a sua capacidade para enfrentar aquilo que era o exército do Vietnã do Norte. Mas sim, mantinham o ataque e depois tentavam esconder-se. Enfim, os americanos tinham de os tentar E no início a guerra pareceu não correr assim tão mal aos americanos. Sim, no princípio de portanto, os Estados Unidos começam a assegurar a maioria das operações militares a partir de 1965, portanto, em 1968 nós vamos em 3 anos de guerra americana, digamos, no Vietnã, e as coisas não parecem estar a correr mal. Isto é, os Estados Unidos tentam contabilizar o sucesso das suas operações através do chamado body count, quer dizer, isto é, contagem das baixas do inimigo. Portanto, estão a infligir muitas baixas ao Vietnã do Norte e ao Vietcong no Vietnã do Sul, portanto pensam que estão a conseguir resultados, digamos. E em 1968, Lyndon Johnson, que é o presidente dos Estados Unidos, pensa que, enfim, ele tem eleições nesse ano, há eleições presidenciais nos Estados Unidos nesse ano, e pensa que as coisas podem, portanto, no princípio do ano, provavelmente não está muito... enfim, não está angustiado, mas é precisamente então que os ditadores do Vietnã do Norte decidem, numa jogada incrivelmente arriscada, isto é, um tudo por tudo,
isto é, fazer as suas tropas e apoios no Vietnã do Sul saírem dos seus esconderijos e atacarem abertamente as tropas americanas e todos os centros de poder, isto é, portanto, todas as cidades no Vietnã do Sul. E é isso que acontece em janeiro de 1968, durante aquele período que é um período de férias, de feriado, o Ano Novo Vietnamita, que é o Tet, vem essa é a expressão, e de repente, de repente os Estados Unidos, enfim, 30 de janeiro, 31 de janeiro, de repente até a embaixada americana em Saigon é mesmo ocupada por tropas, enfim, por forças do Vietnã do Norte. Quer dizer, portanto, aquilo é um choque enorme para os Estados Unidos, que têm 500 mil de homens no Vietnã e, de repente, vêm as cidades todas, as suas bases todas avassaladas por esta ofensiva, que é uma ofensiva do tudo por tudo. A guerra é violenta. Neste momento, os combates são violentíssimos. Os Estados Unidos sofrem numa semana 543 mortos em combate e 2.547 feridos. Durante todo o ano de 1968, os Estados Unidos têm no Vietnã 16 mil mortos em combate. Só para terem uma comparação. 16 mil mortos em combate só no ano de 1968 no Vietnã. Comparação, em 20 anos no Afeganistão, entre 2001 e 2021, os Estados Unidos têm em combate 1.932 mortos. Portanto, o equivalente a um mês no Vietnã, quer dizer, em 20 anos. Portanto, isto mostra a intensidade da guerra no ano de 1968 no Vietnã do Norte. Mas, além destes ataques em massa às cidades, o Vietnã do Norte consegue, a partir de janeiro de 1968, cercar uma das maiores bases militares dos Estados Unidos no Vietnã, que fica na fronteira entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, a base de Khe Sanh, onde estão 6 mil soldados americanos e que estão cercados por 40 mil soldados do Vietnã do Norte. Isto é, não há acesso terrestre à base de Khe Sanh. A base de Khe Sanh só tem acesso aéreo, está cercada. O que é uma preocupação enorme para o comando militar americano, porque admite a hipótese de Khe Sanh cair e portanto, haver 6 mil prisioneiros de guerra americanos. A ofensiva do Vietnã do Norte não é só uma ofensiva militarmente agressiva, mas também é politicamente agressiva. Eles, por exemplo, conseguem dominar a cidade de Hue, que era a antiga capital do Vietnã. Portanto, o Vietnã do Norte consegue ocupar e aí leva uma política de purgas e de execuções. São cerca de 5 mil pessoas que são executadas. Portanto, eles matam toda a gente que tinha colaborado com a administração do Vietnã do Sul, com os americanos, e matam famílias inteiras, isto é, crianças, mulheres, os homens, são todos mortos. Portanto, é um massacre enorme em Hue, quer dizer, de purgas, de assassinatos, de toda a gente que basicamente não era comunista e que tinha resistido aos comunistas. Embora para a história tenha ficado, sobretudo para a história da imagem, a execução de um famoso oficial, tenente Vietcong em Saigon. Em Saigon. E foi isso que foi filmado. Foi isso que foi filmado. E foi isso que foi filmado. Certo. Não foi estes massacres do Hue, que aliás foram sendo descobertos nos meses seguintes. Enfim, as fossas comuns, as valas comuns, onde tinham sido atirados os cadáveres todos. Muito bem. E reparem, e depois outra coisa, este não era um exército de serviço militar obrigatório, não era um exército profissional, não era um exército profissional como o exército que vai fazer a guerra do Iraque e do Afeganistão no princípio do século XXI. Isto é um exército de serviço militar obrigatório. Portanto, isto era os estudantes americanos, os estudantes universitários a serem mobilizados para serviço militar no Vietnã. E com níveis de baixas relativamente altas, porque a guerra é muito intensa. Isto é, o que os Estados Unidos estão a enfrentar é tropas de um exército, de um outro exército, o exército do Vietnã do Norte. Bem, e isto havia as eleições. Exatamente. E isto, essa é a segunda razão. Isto coincide com o começo da campanha presidencial nos Estados Unidos. Portanto, não por acaso. Não é? E não por acaso. Isto é, obviamente, os ditadores comunistas da Hanoi fazem a guerra do Vietnã em função dos ciclos políticos americanos. Têm perfeitamente a noção disso e, portanto, aceleram quando há uma eleição,
para ver se provocam efeito lá. Eles, por acaso, aqui os testemunhos que há da liderança política, da liderança comunista do Vietnã Norte, dizem que eles não estavam a contar com isso, que estavam mesmo convencidos, enfim, o Le Duan, que é o grande inspirador desta ofensiva do Tet, está mesmo convencido que esta ofensiva ia resultar, isto é, que ia derrubar o regime do Vietnã do Sul e a provocar a saída dos americanos. Estavam mesmo convencidos disso, que iam conseguir. Desse ponto de vista, é um fracasso gigantesco. E, portanto, mas eles vão reparar que o efeito depois nos Estados Unidos, isto é, não conseguem derrubar o regime no Vietnã, mas conseguem derrubar o governo nos Estados Unidos. Porquê? Porque a guerra do Vietnã tinha sido a guerra dos presidentes Kennedy e depois Johnson, o sucessor, o Lyndon Johnson. Portanto, estamos a falar do Partido Democrata, não é? Estamos a falar da esquerda americana, do Partido Democrata. É quem está a fazer, portanto, a protagonizar a guerra no Vietnã. E em 1968 já há um grande movimento nas universidades americanas pelo fim da guerra no Vietnã. Aliás, estes estudantes universitários estão a ser afetados pela mobilização. E o próprio candidato republicano à presidência, que é Richard Nixon, Nixon astuciosamente diz que também quer paz no Vietnã. Isto é, dá a entender que com ele vai acabar a guerra. O que quer dizer que Johnson não tem condições absolutamente nenhumas para corresponder ao pedido de reforços que o Westmoreland lhe está a pedir no Vietnã. Isto é, não pode mandar mais 500 mil homens para o Deixar de haver qualquer consenso político. Não há consenso em relação à guerra no Vietnã. Não é possível continuar a fazer a guerra no Vietnã perante a contestação cada vez maior. E depois, claro, esta guerra, a ofensiva do Tet é uma ofensiva que os americanos, a população americana segue diretamente na televisão. Isto é, tem todos os dias imagens do Tet. Isto é, a embaixada americana em Saigão ocupada pelos comunistas. E diz, então, nós temos 500 mil homens no Vietnã, estamos ali há 3 anos a assegurar a defesa do Vietnã, e o que acontece ao fim destes 3 anos é a nossa embaixada é ocupada. Isso, aliás, é um ponto curioso, não sei se tu concordas com isso, mas é possível que tenha sido a guerra mais livre em termos de cobertura jornalística que houve, e a partir daí também se acabou, não é? Porque nunca mais se arriscou aquele tipo de liberdade jornalística num terreno de guerra. Os repórteres circulavam à vontade, repórteres, incluindo fotógrafos, incluindo cameraman, a filmar, circulavam à vontade no Vietnã. Nunca mais se viu tal coisa nem Iraque, nem Afeganistão, nem coisa nenhuma. Mandavam as imagens que não passavam por censura militar diretamente para as televisões, e portanto via-se tudo, quer dizer, os feridos, os mortos, os soldados americanos feridos, e era isso que a população americana, o público americano estava a ver nas televisões em 1968 todos os dias. E então, a partir de janeiro, entre janeiro e setembro de 1968, diariamente, não só o número de baixas, 16 mil mortos em combate, milhares de feridos, e tudo isso a passar nas televisões. E portanto, Lyndon Johnson, aliás, desiste de se recandidatar à presidência em 1968, porque sabe, ele é o presidente da guerra, portanto não vai ter qualquer apoio. Portanto, digamos que é a primeira baixa da ofensiva do Tet, é o próprio presidente Johnson, quer dizer, que é qualquer coisa. Entrega-se, quer dizer, diz, bem, acabou-se, quer dizer, não vou conseguir mobilizar apoio para ser reeleito. E depois há ainda uma outra razão. É que na elite americana começa a haver a ideia de que a guerra já não tem importância. Reparem que eu disse que uma das razões pelas quais a guerra fazia sentido para os Estados Unidos era a teoria dos dominós. A ideia de que se o Vietnã do Sul cair, caem depois os outros, todos. Portanto, basicamente, os Estados Unidos estão no Vietnã do Sul, não só para defender o Vietnã do Sul, mas para impedir a expansão da influência soviética. Ora bem, o que é que tinha acontecido? O que tinha acontecido era que, desde 1963, a China comunista se tinha separado da União Soviética. E, portanto, de repente, os Estados Unidos têm na Ásia uma potência comunista ainda, a China, mas que não está interessada, no fim da década de 1960, não está interessada na expansão soviética na Ásia, isto é, na expansão da influência soviética. Portanto, os Estados Unidos sabem que E ela própria não é expansionista? E ela própria não parece tão expansionista como a União Soviética é. E, portanto, e além disso, sobretudo, os Estados Unidos veem a União Soviética como o principal inimigo.
E, portanto, certo. se a China comunista não está sintonizada com a União Soviética, já não é tanto o inimigo. Isto é o ambiente que leva à viagem de Nixon a Pequim em 1972. Começa a ser preparada muito antes. Já falámos aqui dessa. E, portanto, os Estados Unidos, para abreviar e simplificar, os Estados Unidos sentem que podem abandonar o Vietnã do Sul sem medo que a queda do Vietnã do Sul levasse os comunistas a tentar conquistar, e sobretudo os soviéticos, a tentar conquistar a Tailândia, a Indonésia, as Filipinas, etc. E de facto não aconteceu. E de facto não aconteceu. E daí seguiram, é em 1968 que começam negociações entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte. Que levam aos acordos assinados em Paris a 27 de janeiro de 1973, 50 anos, também é uma efeméride, para a retirada das tropas americanas. E em 1973 as tropas americanas já há 2 anos que não participavam em combates no Vietnã. E já estavam reduzidas, já eram apenas umas dezenas de milhares comparado com o 500 mil que tinham sido em 1968. Isto levanta uma outra questão, saber se a intervenção americana direta no Vietnã entre 1965 e 1968 teria sido completamente inútil, então, porque o Vietnã do Sul depois acaba por cair em 1975, acaba por ser conquistado pelo Vietnã do Norte. Portanto, terá sido uma coisa em vão. E há quem defenda que não. Quer dizer, há historiadores que defendem que não, que dizem que a defesa americana do Vietnã do Sul entre 1965 e 1968 deu tempo para consolidar regimes anticomunistas na Tailândia, na Indonésia e nas Filipinas. Portanto, os americanos impediram os dominós de cair. Podia cair um dominó que os outros dominós já estavam, digamos, cimentados ao solo e já não... Portanto, podia-se deixar cair a República do Vietnã do Sul. Mas atenção, é preciso destacar a tragédia do Vietnã do Sul. É que o Vietnã do Sul estava cheio de gente que não queria mesmo viver sob uma ditadura comunista. E que sozinhos, em 1972, por exemplo, em 1972 há uma enorme ofensiva do Vietnã do Norte para conquistar o Vietnã do Sul, e é o exército do Vietnã do Sul, em 1972, que ainda resiste sozinho e consegue parar o Vietnã do Norte com imensas baixas, mas eles lutaram mesmo para impedir a invasão comunista. E em 1975, quando finalmente o Vietnã do Norte consegue conquistar o Vietnã do Sul, é em grande medida porque os Estados Unidos cortaram todo o apoio militar ao Vietnã do Sul. Uma traição enorme àquelas elites e àquela população que tinha confiado nos Estados Unidos, e que em 1965 o Congresso americano não dá ajuda ao Vietnã do Sul. Portanto, temos o Vietnã do Norte imensamente apoiado pela União Soviética e pela China comunista, e o Vietnã do Sul, quando já não tem peças sobressalentes para os helicópteros, nem para os tanques, quer dizer, já lhe falta material, e é nessa altura que cai. E nessa altura, em 1975, quando o Vietnã do Sul cai, há cerca de 1 milhão de vietnamitas que fogem do Vietnã, fogem em barcos, o chamado boat people, quer dizer, 1 milhão de pessoas que se atiram ao mar para fugir porque não querem viver sob uma ditadura comunista. Portanto, isto não foi apenas simplesmente uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã, ou havia no Vietnã do Sul uma sociedade que não queria o comunismo, queria resistir ao comunismo, que confiou nos Estados Unidos, e a quem os Estados Unidos depois abandonaram em 1975 à sua sorte. Muito bem. Assim acaba, nesta nota triste, o IRS da História desta semana. Nós voltaremos aqui ao lugar do costume daqui a 7 dias. Até lá.